Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, prezados ouvintes, prezadas ouvintes. Mais uma vez aqui estamos em nome da Sociedade Espírita Joana de Ângeles para trazermos até você uma mensagem à luz da doutrina espírita. Meu nome é Marco Aurélio e irei falar hoje sobre a lei de liberdade. Quero antes de mais nada agradecer à Rádio Três Rios, a sua direção, ao pessoal da técnica, que muito colabora para que nós possamos trazer até aqui essa mensagem edificadora. Como sempre fazemos, iniciaremos com a leitura de uma mensagem para logo em seguida fazermos alguns comentários e desenvolvermos o tema. A mensagem que nós vamos ler tem como tema liberdade real e diz assim: clama-se por liberdade de pensamento, de opinião, de movimento, de ação. A liberdade expressa-se como necessidade política e religiosa, artística e cultural, econômica e ética, para ser vivida, mas, mesmo quando se encontra estabelecida e proclamada, a imaturidade psicológica e o atraso moral de grande parte da sociedade que há nela geram perturbações e descambam no crime. Não se pode fruir de liberdade sem a consciência de responsabilidade, que faculta o respeito às leis, aos direitos dos outros, aos compromissos institucionais relevantes, com disciplina e consideração. Quando a Revolução Francesa proclamou os louvores da liberdade, desafiando o poder da velha casa dos capelos tradicionais, o clero, a aristocracia e os dominadores momentâneos, logo vieram os direitos humanos e a conquista da cidadania. No entanto, o desequilíbrio de alguns líderes, apaixonados e atormentados, abriram os lamentáveis períodos para a instalação dos dias de terror, que mancharam a dignidade humana já ultrajada pelos ódios entre os povos, os novos partidos governamentais e desonraram os ideais libertatórios. A ânsia pela liberdade, infelizmente, ainda hoje, se transforma em terrorismo aparvalhante, em guerras hediondas, quando facções alucinadas atiram-se em lutas cruéis, semeando o horror e a destruição, logo, porém, sucumbindo, por sua vez, vencidas por outros grupos mais perversos que as odeiam. Liberando o fanatismo de qualquer natureza, sempre insano, produz a selvageria de que a civilização já deveria estar liberada, em espetáculos de morbidez que levam ao desespero dezenas, centenas de milhares de pessoas que são obrigadas a abandonar tudo a fim de fugirem da sanha venenosa, para buscarem amparo em regiões não menos terríveis, como os campos de refugiados nos desertos, nas áreas infectadas do mundo. Vidas estioladas, todas essas, que perdem as raízes da sua origem e desenvolvem-se em situações deploráveis de miséria de todo tipo. As etnias africanas ou europeias, asiáticas ou americanas, permanecem em atos de agressividade com derramamento de sangue que encharca o solo ressequido, utilizando-se do direito à liberdade que negam aos demais. Também seus irmãos, que são acusados de estar do outro lado. E o que era antes fraternidade e sorriso, converte-se rapidamente em inconcebíveis carnificinas que estarrecem. A verdadeira liberdade, porém, paira acima dos ideólogos interessados na libertinagem e no desar. Ei-los os violentos e os sandeus, mascarados de idealistas e sonhadores, repentinamente transformados em hediondos inimigos da humanidade que desarticulam ambiciosos e extravagantes
violentos e inescrupulosos. Jesus referiu-se que somente há liberdade quando se conhece a verdade, e por isso mesmo recomendou que se buscasse com empenho e insistência. A verdade, porém, é de Deus. Nada na impossibilidade atual de se entendê-lo e mesmo conhecê-lo na sua transcendência, a busca do conhecimento espiritual da finalidade da existência terrestre liberta da ignorância que é responsável por incontáveis males que afligem a sociedade. Nesse sentido, merece que se reflexione em torno da liberdade interior, que se expande para fora quando se percebe que a verdade se estabelece inicialmente no íntimo, quando se inicia o esforço pela superação do egoísmo, responsável pelos desejos subalternos e pelos vícios sociais, morais e comportamentais. Essa é a revolução especial, mais difícil, única, porém, que pode proporcionar a conquista do objetivo existencial, que é a plenitude. Livre, portanto, é todo aquele que compreende a necessidade de contribuir em favor do bem geral, que se esforça pela vivência solidária e transforma os seus desejos, alterando-lhes o direcionamento. Tudo quanto antes aspiravas apenas para si, agora se transforma num esforço comum em benefício de todos. O vício escraviza, a selvagem retém a sua vítima nas prisões da dependência tirânica e, por mais se desfrute de liberdade política e social, onde se vai, permanece-se em encarceramento. Somente através da consciência responsável e digna pelo que opera na mudança do comportamento moral é que se pode vivenciar a liberdade, mesmo quando as circunstâncias não a concedem. A criatura que aspira por ser realmente livre deve empenhar-se com denodo para transformar as dependências viciosas em conquistas éticas saudáveis. O mestre Galileu, sitiado pelos fariseus e pretorianos impenitentes e pusilânimes, seguidos pelos escravocratas de diferentes denominações, enfrentou a impostura e o poder da mentira com a autoridade moral da sua pureza, fazendo-se respeitar e temer, por cuja grandeza foi crucificado. Altivo na execução do programa renovador da humanidade, substituiu a lei antiga pela de amor, proclamou a liberdade e viveu-a, atraindo multidões que abalaram o Império Romano e modificaram a estrutura. Entretanto, à medida que as criaturas se descuidaram moralmente, perderam a liberdade por permitir seus vícios, corrompendo-se e tornando-se vítimas das suas próprias ambições desnaturadas, os desejos mesquinhos e hediondos que as ensinaram. Séculos de trevas e dores sucederam-se até o momento em que a ciência se libertou do totalitarismo, da fé cega, preparando a sociedade para a chegada do Consolador. A revelação espírita, ao esclarecer as consciências que anseiam pelo infinito, proclama a imortalidade da alma e a sua reencarnação. Demonstra-se, enquanto proporciona a visão do futuro, que a todos aguarda e rompe os grilhões retentivos dos vícios à medida que proporciona a liberdade real. Livre e feliz, segue Jesus, o libertador, e a ele entrega-te a fim de planificar-lhe em definitivo. Essa mensagem foi psicografada por Divaldo Pereira Franco em 11 de junho de 2014 no Centro Espírita Caminho da Redação e foi ditada pelo espírito de Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual da Sociedade Espírita a qual frequentamos. É uma mensagem um pouco longa, então vamos aqui destacar alguns pontos que merecem a nossa consideração. Primeiramente, quando Joana de Ângeles nos diz: não se pode fluir de liberdade sem a consciência de responsabilidade, o respeito às leis, aos direitos dos outros, com disciplina e consideração. Então, talvez essa seja uma das questões importantes para nós levarmos em consideração quando falamos a respeito de liberdade, ou seja,
Precisamos ter liberdade? Sim, mas liberdade com responsabilidade. Liberdade respeitando o direito dos outros. Liberdade com disciplina, o que nem sempre nós verificamos. Diz ainda Joana de Ângeles: Jesus referiu-se que somente há liberdade quando se conhece a verdade. E por isso mesmo recomendou que nós buscássemos com insistência. A verdade, porém, é de Deus. Ou seja, nenhum de nós somos portador da verdade absoluta. Assim, é necessário que a gente tenha humildade para nós reconhecermos a opinião do outro e, mesmo diante da nossa liberdade, sabermos compreender o outro nas nossas relações. Muito importante esse pedacinho, quando Joana de Ângeles nos diz: se você guardar essa mensagem, esse trecho da mensagem, eu diria que é suficiente. Livre é todo aquele que compreende a necessidade de contribuir em favor do bem, que se esforça pela vivência solidária e transforma os seus desejos, alterando-lhes o direcionamento. Tudo quanto antes aspirava apenas para si, agora se transforma num esforço comum em benefício de todos. Assim, prezados ouvintes, nós estamos vendo que na busca da liberdade, o indivíduo acaba se libertando de dois dos vícios mais presentes na sociedade humana, que são o orgulho e o egoísmo. Quando nós falamos antes sobre a verdade, que nós precisamos da humildade, nós estaremos trabalhando o nosso orgulho. E aqui, quando se fala em tudo quanto antes aspirava para si, agora se transforma num esforço comum em benefício de todos, nós estamos trabalhando a questão do egoísmo. Diz ainda Joana de Ângeles: somente através da consciência responsável e digna pelo que opera na mudança do comportamento é que se pode vivenciar a liberdade. A criatura que aspira por ser realmente livre deve empenhar-se com denodo para transformar os vícios em conquistas éticas saudáveis. Esse talvez não, com certeza, é um dos maiores desafios do ser humano na Terra, ou seja, vencer os seus vícios. O vício do orgulho, o vício do egoísmo, o vício da fofoca, o vício de todos os comportamentos indesejáveis da criatura humana, o ciúme. Tudo isso acaba sendo um vício para a nossa caminhada. E isso acaba por nos perturbar bastante para a nossa evolução e para o nosso progresso. Em O Livro dos Espíritos, das perguntas de número 825 até 872, Kardec formula aos espíritos superiores uma série de questionamentos a respeito da lei de liberdade. Se você quiser conhecer um pouco mais profundamente todo esse assunto, vá no Livro dos Espíritos e verifique. Lá fala, por exemplo, sobre a liberdade natural. E o que os espíritos superiores nos afirmam é o seguinte, que somente na condição de eremita no deserto é que nós poderíamos gozar de absoluta liberdade, pois desde que hajam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza da liberdade absoluta. Isso significa que perdemos a nossa liberdade, que é um direito que vem do Criador, e sim a necessidade de desenvolver nossa capacidade de viver em sociedade. Não significa. Nós precisamos, então, buscar a simplicidade. O homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Uma questão também abordada em O Livro dos Espíritos, nas perguntas realizadas por Kardec, é quando fala sobre a questão da escravidão. Sem dúvida alguma, um assunto que tosa bastante a liberdade do ser humano. Ao longo da nossa caminhada evolutiva, cada um encontra-se em estágios diferenciados, o que faz com que haja desigualdades naturais de aptidões e, como consequência natural,
cria um certo nível de dependência entre diversas criaturas, classes sociais e econômicas, o que deve acontecer naturalmente para desenvolvê-las e não para embrutecê-las. Durante longo tempo, assistimos o sistema de escravidão, que é o extremo da insensatez, por que não dizer, ainda hoje, em menor escala, mas ainda observamos esse sistema de escravidão. Hoje, o sistema de escravidão foi praticamente eliminado, o que não significa a extinção da subjugação entre as criaturas. Por que é importante nós estarmos comentando sobre esses aspectos? Para que nós possamos justamente buscar nos liberar dos nossos vícios. Muitas vezes nós achamos que a escravidão é somente aquela que existia anteriormente no nosso país em relação aos negros. Entretanto, se você hoje tem, por exemplo, uma pessoa trabalhando para você em condições análogas à escravidão, isso também é escravidão. Então nós precisamos refletir bastante, analisar, para que nós possamos buscar a nossa evolução, a nossa jornada espiritual. Nós vamos fazer uma pausa para um momento musical e logo em seguida voltamos para darmos continuidade ao tema da tarde de hoje. A liberdade está nas tuas mãos. E ainda que o mundo queira me prender, eu sei que posso viver, pois livre sou, pois teu eu sou. A liberdade está em te servir. E ainda que me digam que sou tolo, vou continuar assim, no inverso deste mundo que só pensa em receber. Sempre vou ser livre como o vento, amado como filho, sem medo e sem lamento, viver assim querendo amar-te sempre mais, servir-te sempre mais, buscando a tua vida, teu infinito amor. Toda a verdade está na tua voz. E ainda que o ruído deste mundo tente me ensurdecer, vou te seguir, vou te ouvir. A liberdade é reconhecer que a tua voz é fonte de certeza, de vida plena. Em tuas mãos seguras quero me sentir assim, sempre assim. Livre como o vento, amado como filho, sem medo e sem lamento, viver assim querendo amar-te sempre mais, servir-te sempre mais, buscando a tua vida, teu infinito amor. Livre como o vento, amado
ser livre. Voltamos para a segunda parte do nosso programa e antes de darmos sequência ao estudo que estamos falando sobre a lei de liberdade, nós queremos te fazer um convite. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, venha nos visitar. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica na Travessa Paulino Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, bem ao lado ali do residencial Vila Nova. As nossas reuniões públicas ocorrem todas as segundas e quintas a partir das 20 horas. Mas se você chegar lá por volta das 19h30, 19h40, vai encontrar uma música ambiente, um ambiente acolhedor, para que nós possamos receber com muito carinho a todos que lá chegam. Além disso, aos domingos, nós temos a Escola de Evangelho. Ela começa a funcionar a partir das 9h30, tem um estudo com as mães e vai até por volta de 11h, onde nós servimos um almoço para a criançada na Escola de Evangelização. Temos bastante atividade caso você queira contribuir e colaborar com o movimento espírita da nossa cidade. Dando continuidade ao tema sobre liberdade, vamos falar um pouco sobre uma liberdade que talvez seja a única sobre a qual nós temos total liberdade, que é a liberdade de pensar. Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento pela qual ele goze de absoluta liberdade? Resposta: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. A liberdade de pensar não significa dizer que nós temos liberdade de agir. Muitas vezes nós podemos pensar: eu gostaria de dar um tapa naquele indivíduo. O pensamento foi inevitável, mas muitas vezes você consegue dominar esses pensamentos equivocados e acaba não agindo de forma equivocada. Podemos dizer a você que está aí nos ouvindo que, embora a nossa liberdade de pensar seja uma liberdade totalmente livre, como aqui nos diz os Espíritos, até sobre ela nós precisamos trabalhar para domar os maus pensamentos, pois existe uma relação muito grande entre o pensar, o falar e o agir. Ou seja, os nossos comportamentos, eles são fruto dos nossos pensamentos, que passam pelas emoções e que muitas vezes descambam em comportamentos inadequados. E mais, nós sabemos que os espíritos desencarnados, eles se comunicam através do pensamento. Assim, mesmo que nós muitas vezes não façamos coisas equivocadas, coisas erradas, os espíritos encarnados saberão que a nossa intenção era de fazer, e pode ser que isso venha nos trazer algum tipo de problema, algum tipo de situação. Uma outra liberdade importante nós tratarmos também é que nos fala sobre a liberdade de consciência. Segundo os ensinamentos espíritas, os registros das leis morais estão grafados em nossa consciência, afirma-nos os espíritos superiores. Assim como a consciência é um pensamento íntimo,
A liberdade de consciência é uma consequência natural da liberdade de pensamento. É possível agirmos de forma contrária ao que manda a nossa consciência, ou seja, contrário à nossa forma de pensar natural. Comportamento hipócrita. De tudo que nós falaremos sobre a lei de liberdade, se ficar registrado para você o que nós falaremos sobre esse próximo tema, nós nos daremos como satisfeito. Ou seja, iremos falar sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio que nem Deus interfere na vontade de cada um de nós. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, e todos nós chegaremos à perfeição. Cada um de nós utilizaremos um caminho. Esse caminho é fruto dessa liberdade, é fruto desse livre-arbítrio. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Assim, o melhor caminho é o caminho reto, é o caminho que Jesus nos recomenda. Mas quase sempre nós não o utilizamos. Isso é fruto da nossa vontade. A questão do livre-arbítrio pode se resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou de não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. As más tendências que são os nossos vícios comportamentais, o vício da vaidade, o vício do ciúme, o vício da inveja, o vício da fofoca, enfim, tantos vícios. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisso, como temos dito, que consiste sobretudo o livre-arbítrio. Esta liberdade a encarnação não anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas e por isso por si mesmo escolheu, para ter quem o ajude e vencê-la. Concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos, especialmente, e todos nós temos para nossa proteção o nosso anjo da guarda. Se você tiver o desejo de vencer um vício, de vencer uma deficiência moral, tenha certeza que os bons espíritos, o seu anjo da guarda, estará pronto a ajudá-lo. Para isso, basta você fazer uma oração, basta você pedir com fé e você será atendido. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isto a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Quem diz vontade diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos, na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto. Se for assim, quanto ao mal,
assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta como mérito, e não cogita por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fato fosse a ordem das coisas, o homem seria máquina sem vontade. De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem para o bem, nem para o mal, nem para crimes, nem para virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Demais, tal lei seria a negação do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou mais que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois sua vontade depende de ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele mesmo cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que sugeriram. Há fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequência da escolha que o espírito fez da sua existência. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Nunca há fatalidade na vida moral. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o tempo da existência, nem ao gênero de morte que haja de cortar este fio. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. Muito mais moral se mostra indiscutivelmente a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois ele reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Pode, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal.
É assim que nós devemos procurar agir em nossa caminhada. Vamos a mais um momento musical e voltaremos para a parte final do nosso programa. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Retornamos então para a última parte do nosso programa e vamos então à leitura de mais uma mensagem que tem como tema liberdade com o Espiritismo e diz assim: no seio do pensamento fulgente da doutrina espírita, todos achamos motivação para encetar os passos da nossa verdadeira libertação. Com Allan Kardec, o alcançador do amigo e em Cristo codificador do Espiritismo, torna-se menos complexa esse desafio para a missão anelada. O mundo seria mais leve e a vida humana mais fácil de ser vivida se conseguíssemos entender e usufruir a sonhada liberdade. Libertar-se-ia a ciência com o pensamento espírita,
Se ao encontrar o agente de tudo, o princípio inteligente do universo, o espírito se abstivesse de tudo a atribuir somente aos fenômenos materiais como princípio e fim de tudo, verificaria então quão rica e grandiosa seria a visão científica a partir do enriquecimento trazido pela constatação e valorização consciente do horizonte espiritual. Libertar-se-ia a filosofia por meio do pensamento espírita, quando pousasse suas reflexões, fosse qual fosse a escola de pensamento, sustentada na realidade do ser imortal, ao conceber que o pensamento é atributo da alma. A partir disso, se tornaria mais simples a compreensão de que tudo quanto existe no campo da matéria densa não passa das elaborações da mente, do psiquismo do ser espiritual. Entenderia o filósofo, sob a profunda luz espírita, que há um caminho menos agreste para a compreensão do ser e da existência, bem como o sentido de tudo isso nos mundos disseminados pelos espaços. Libertar-se-ia a fé religiosa ante o pensamento espírita, qualquer que fosse a sua linha interpretativa dos fenômenos da alma, ao observar seriamente e penetrar o conhecimento das leis da natureza, base em que se apoia a estrutura espírita. Destronaria o interesse subalterno de dominação de consciências, valorizaria o trabalho de amadurecimento das consciências para a visão de Deus, o que aclararia a reflexão do crente para libertá-lo, por fim, da pieguice, do fanatismo, do fundamentalismo destrutivo. Atido à grandeza do pensamento espírita, Allan Kardec presenteia a humanidade com a oportunidade de estabelecer a libertação das criaturas, graças ao conhecimento da verdade, o que confirmaria o ensinamento do Cristo Jesus. Se o conhecimento que estamos angariando na vida não nos é capaz de libertar da sombra generalizada, sombra do intelecto, sombra do sentimento, sombra da moral, algo está em equívoco. Ou esse conhecimento não é a expressão da verdade, ou de nossa parte não estamos assimilando devidamente seus conteúdos. É hora de despertar nessa fase azeda da experiência humana. Estamos perante o extravasar de loucuras sem dimensão. Achamos-nos diante das explosões do egoísmo. Encontramos-nos submetidos a um tempo de graves pelejas provocados por incontáveis almas aturdidas, infelizes em si mesmas, que pesam sobre o psiquismo terrestre, espalhando o seu infortúnio. É tempo de cuidados intensos para a inadiável marcha. À frente de tudo isso, porém, raia o sol portentoso do Espiritismo no cerne da codificação de Kardec, que nos deverá aquecer e iluminar para a vitória, para a espiritual libertação. Agora, quando rendemos ao Mestre de Lyon as justíssimas homenagens pela contagem desses 2 séculos de seu último berço no mundo, sob os céus que cantavam as palmas da liberdade, da igualdade e da fraternidade, unimo-nos em oração para agradecer ao Criador por esse ensejo e por nosso júbilo, júbilo da família espírita do mundo reunidas. Saudamos, pois, o Codificador, por haver se tornado para nós um instrumento da liberdade que o Cristo anunciou para a humanidade inteira. Com os mais cordiais votos de progresso e paz, sou o servidor de todas as horas, o amigo de sempre. Mensagem de Gabriel Delany. François-Marie Gabriel Delany foi um francês engenheiro e um dos primeiros pesquisadores espíritas notório. Intelectual renomado, sua pesquisa sobre a mediunidade é notória no contexto do problema da mente. Esta mensagem foi psicografada pelo médium Raul Teixeira
por ocasião da sessão de encerramento do 4º Congresso Espírita Mundial, em 5 de outubro de 2004, em Paris, na França. E hoje nós a trouxemos para compartilhar com os amigos e amigas que nos ouvem nesta tarde, para que nós possamos bem compreender sobre a liberdade à luz do Espiritismo. Vamos então fazer alguns comentários sobre a mensagem que acabamos de ler. É notório que nós temos na sociedade moderna um nível de conhecimento, um nível de avanço tecnológico inegável, incontestável. Mas como diz aqui a mensagem, se o conhecimento que estamos angariando na vida não nos é capaz de libertar da sombra generalizada, sombra do intelecto, sombra do sentimento, sombra da moral, algo está em equívoco. Ou este conhecimento não é a expressão da verdade, ou de nossa parte não estamos assimilando devidamente seus conteúdos. Eu particularmente acredito muito nessa parte quando diz que não estamos assimilando devidamente seus conteúdos, ou seja, nós vamos adquirindo conhecimento, vamos angariando novos valores, novas informações, mas utilizamos muito pouco disso. Fruto muitas vezes do nosso orgulho, nós acabamos não nos libertando, como diz aqui a mensagem, dessas sombras generalizadas, especialmente a sombra do sentimento, a sombra da moral. Se por um lado nós temos uma evolução tecnológica, uma evolução do conhecimento muito grande, nós temos uma evolução moral que está bem atrasada, embora os Espíritos nos afirmem que o progresso intelectual sempre vem à frente do progresso moral. E diz a mensagem, é hora de despertar. Estamos perante o extravasar de loucuras sem dimensão. Achamos-nos diante de explosões do egoísmo. Encontramos-nos submetidos a um tempo de graves pelejas. É tempo de cuidados intensos para a inadiável marcha. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da sociedade humana, que é o período chamado de transição. Segundo a doutrina espírita, segundo as informações e os conhecimentos que temos recebido da espiritualidade, nos é passado que a Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações e passará a ser um planeta de regeneração. E tanto quanto a Terra precisará transformar-se, cada indivíduo, cada habitante que nela encarna, também precisa estar compatível com esse estágio de regeneração. O estágio de regeneração é um estágio onde o bem sobrepuja o mal, onde nós temos um mundo bem mais avançado do que o que nós ora vivemos. Estamos então vivendo a última hora. Somos nós que estamos aqui, os trabalhadores da última hora. Precisamos estar bem atentos. Há uma obra espírita conhecida como a Gênese, que faz parte do Pentateuco kardeciano, que traz uma mensagem muito interessante, uma psicografia que foi ditada em 1866 e que foi grafada e está lá no livro. Esta psicografia nos alerta para os sinais dos tempos, ou seja, quando nós estivéssemos chegando a esse momento de regeneração, iria estar acontecendo isso que diz aqui na mensagem, o extravasar de loucuras, explosões de egoísmo. A sociedade humana teria uma ideia errônea de que nós estaríamos regredindo, que nós estaríamos chegando ao final do tempo, mas que na verdade isso seria um tempo de depuração, um tempo onde muito provavelmente nós teríamos doença. Estamos vendo aí a Covid, enfim, tudo aquilo que está sendo alertado nessa mensagem, nós estamos vendo acontecer. Então precisamos estar atentos
porque segundo os espíritos superiores, como nos diz Jesus, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nós não deixaremos de chegar ao estágio de perfeição. Entretanto, cabe a nós nos melhorarmos, apertar o passo para que nós possamos acompanhar o nosso planeta, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos reencarnar num planeta melhor. Pense nisso. É chegada a hora. O trem está na estação. Ele vai sair já já. Cabe a você o livre-arbítrio de embarcar ou não. Para que você possa embarcar, você precisa fundamentalmente buscar praticar na vida os ensinos que Jesus nos deixou. Simples, né? Nem tanto. Todos nós sabemos, todos nós somos espíritos imperfeitos e ainda precisando evoluir, mas a certeza que nós temos é que chegaremos lá com a ajuda dos nossos protetores. Prezados ouvintes, prezadas ouvintes, como nós acabamos de verificar, a lei de liberdade, ela é de fundamental importância para a nossa evolução espiritual. Ela é uma das leis morais do Cristo. Nós temos outras. Nós temos a lei de sociedade, nós temos a lei de igualdade, nós temos a lei do trabalho, a lei do progresso. Nós falamos de apenas uma, são 10, e termina com a lei de justiça, amor e caridade. Entretanto, para que nós possamos chegar à lei de justiça, amor e caridade, nós precisamos compreender e praticar as demais leis morais. Assim, nós precisamos aprender a usar dessa liberdade que nos foi concedida pelo Criador, essa maravilha. Como nos diz Paulo de Tarso, tudo posso, mas nem tudo me convém. Como é simples esse ensinamento de Paulo, mas ao mesmo tempo como é difícil nós compreendermos e colocarmos em prática na nossa caminhada. Principalmente na sociedade moderna, através da comunicação pela internet, das comunicações pelas redes sociais, essa questão da liberdade, ela precisa muito ser bem compreendida. Infelizmente, qualquer lei humana que for feita para limitar a nossa liberdade, ela esbarrará nas imperfeições humanas. Assim, muito mais prudente é que nós possamos utilizar da nossa consciência, da nossa sabedoria, para que nós possamos utilizar essa liberdade de forma responsável, para que nós tenhamos cuidado ao republicar uma mensagem, pensando fundamentalmente num aspecto: é verdade? Aquilo que eu estou propagando é verdade? Ou eu estou contribuindo para esparramar o que nós chamamos de fake news? Isso não é liberdade. Isso é libertinagem, é diferente. Vamos pensar nisso. Vamos pensar com carinho, com cuidado. Nós queremos finalizar aqui ratificando o convite para que você que está aí nos ouvindo possa vir nos visitar. Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Travessa Paulino Tavares, número 6, na Vila Isabel. Reuniões públicas, todas as segundas e quintas, a partir das 20 horas. Venha conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. Venha estudar conosco, para que você possa, através do seu conhecimento, através da sua inteligência, através da sua sabedoria, buscar a sua evolução moral. Muita paz, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus.
Saber que a vida é muito, é sempre mais, é mais. Herder o que tu és do infinito azul, pra sempre aprender a amar, servir. Liberta o coração e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Tantos choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame esse poema de amor, de amor. O amor será maior, a esperança, a luz, a terra, uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração, liberta teu irmão, e a terra será